Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é terça-feira, 27 de junho e uma vez mais é um dia bastante triste para o futebol português. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso! Pois é pessoal, estamos aqui neste sítio bastante emblemático para todos nós para dar a conhecer assim as manchetes do dia de hoje. E uma vez mais voltamos a saber que algumas eleições da Liga não fazem qualquer sentido, mas já iremos lá. Vamos começar então por analisar o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Marcano já disse sim, Central chegou sim a acordo com a SAD para prolongar o contrato. O vínculo terminava esta semana e a renovação deverá ser assim anunciada em breve. Eustáquio é reforço. Dispensado pelo Canadá da Golden Cup, só falha assim a primeira semana de treinos no Dragão. E agora sim, a triste notícia de que eu estava a falar, Otávio eleito o melhor jogador da Liga. Médio é assim reconhecido pelos treinadores e capitães de equipa da competição. Ora, como é que vocês conseguem me explicar que Otávio seja assim eleito o melhor jogador da Liga? Um jogador que nem sequer foi eleito uma vez só que seja o melhor jogador do mês. E chegamos ao final do ano e é eleito o melhor jogador da Liga? A Liga da Vergonha. Eu sei que foi eleito então pelos treinadores e capitães de equipa, mas como é que explicam que isso possa ser possível? É uma vez mais a influência do Clube do Norte. Pois não é explicável que um jogador como Otávio, com tudo aquilo que fez de bom, mas também tudo aquilo que fez de mau, chegue assim ao final do campeonato e seja eleito o melhor jogador da Liga. Uma autêntica vergonha. Ainda aqui no Sporting, mercado provoca divisões, Amorim quer mais soluções, mas Varanda aponta na direção da prata da casa. Gyökeres é assim o único ponto de convergência. No Vitória de Guimarães, Lameiras e Janvier de saída, e ainda aqui no Portugal-Bélgica, vencer e rezar. Hoje às 5 da tarde, a seleção sub-21 não depende apenas de si própria para continuar no europeu. Como sempre, a seleção portuguesa a precisar assim da calculadora. Uma vez mais, a nossa vitória não é apenas suficiente e dependemos assim dos resultados de terceiros. Como sempre, também já estamos habituados. Vamos ver agora o pequenino destaque para o nosso Benfica. Outra coroa para Schmidt. Alemão foi assim distinguido como o técnico do ano no campeonato. Já tinha vencido o mesmo prémio na Áustria na época de 2013-2014. E isto sim é uma notícia que dói muito para os lados do Norte. E assim sendo o destaque, como era evidente, havia de ser muito pequenino. Mas enfim, mais do mesmo. Vamos ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Arsenal blindado. Ataque ao norueguês obriga Benfica a tomar medidas. Encarnados já negociam assim a subida da cláusula de 50 milhões. Aston Villa mostra interesse, mas leva nega. Pois é pessoal, com a surpreendente época que a Arsenal fez, não é de estranhar que apareçam assim os primeiros clubes interessados no mesmo, pois o Benfica, quando o contratou, não podia estar à espera que o mesmo tivesse assim uma explosão tão evidente, e assim sendo não o cautelou como boa cláusula de rescisão. Agora terá assim que subir assim o ordenado ao jogador norueguês e também assim a sua cláusula de rescisão, para poder acautelar o futuro desportivo. Enfim. Di Maria perde dinheiro na Luz. O jogador tinha assim ofertas superiores. A mulher do mesmo pica-se com adeptos do Rosário. E ainda Schmidt, treinador do ano. Relativamente a Di Maria, não vou estar sempre a bater na mesma tecla, pelo menos até que o mesmo seja apresentado assim oficialmente com a camisola do Benfica. Até porque acredito que o mesmo irá fazer várias manchetes ao longo da semana. E assim que sendo, quando o mesmo for apresentado, irei falar sobre ele. Porque até lá não vale a pena estar sempre a falar do mesmo. E estar sempre a comentar e a achar que é bastante precoce estar assim a comentar um jogador que ainda não foi oficialmente apresentado pela equipa do Benfica. Relativamente a Schmidt, acho que é um prémio bastante merecido, pois para além de ter sido o treinador com o melhor desempenho desportivo, foi claramente um daqueles que teve o comportamento mais exemplar e assim sendo, o mesmo merece o prémio. Ainda que há alguns destaques no futebol nacional, Vitória de Guimarães, Casa Pia e Vizela já trabalham. Os primeiros a arrancar. No Sporting, Gyökeres para fechar até sábado, acordo à distância de 2 milhões de euros. Varandas quer assim dar prenda em dia de aniversário do clube. Pote vai ainda ganhar mais e Dumbiá rescinde e ruma ao Qatar. No Futebol Clube do Porto, Otávio é o melhor da Liga, técnicos e capitães assim o elegem. Eustáquio de férias mais cedo, dispensado da seleção. Não vou voltar a estar a comentar assim a notícia de Otávio, que acho uma autêntica vergonha. Mas enfim, é assim, é a Liga que temos e é a Liga que merecemos. Ainda no escândalo B Sports, jovens depõem em tribunal e dizem que houve falhas na higiene e na alimentação. Pedro Proença diz: este é um caso de polícia. Este é um caso de polícia e não só. Existem assim dirigentes nas mais altas instâncias do futebol português que deviam ser investigados, pois eu não acredito que este seja o único que tenha assim cometido crimes. Há vários crimes a ser cometidos no futebol português há anos e anos e mesmo assim as pessoas continuam a passar incólumes e isto tem que acabar de uma vez por todas. Mas enfim, vamos ver então o que é que diz o jornal A Bola.
Leões agarram Gyökeres, avançado já disse sim ao Sporting. Contrato de 5 anos, ordenado no teto salarial e cláusula acima dos 80 milhões. Agora falta assim o acordo com o Coventry. Negociações em marcha, proposta acima dos 20 milhões de euros. Bragança acelera em Alcochete, já se apresentou ao trabalho, tal como Santo Juste, Neto, Giovane e os miúdos Diogo Travasso, João Muniz e Afonso Moreira. Ora, aqui está uma excelente política de contratações. Gabam-se os mesmos de ter assim uma grande academia de futebol e a melhor do país. No entanto, vão assim gastar mais de 20 milhões de euros no avançado e recordemos que no mesmo plantel já tem Paulinho, um avançado que por aquilo que custou já se situou assim acima dos 20 milhões também. E assim sendo, o Sporting terá uma dupla de ataque onde gastou mais de 40 milhões de euros. Para uma equipa que se gaba de ter a melhor academia de futebol do país, não consegue assim produzir avançados. Mas enfim, se fosse o Benfica, estaria nas bocas do mundo. Como é o Sporting, é tudo normal. Mais do mesmo. Urgente! No Futebol Clube do Porto, Dragões precisam de fazer assim 50 milhões de euros até sexta-feira. E Otávio é eleito o melhor jogador do campeonato. Então, se é o melhor jogador do campeonato, podem claramente vender este jogador. De certeza que vale muito acima dos 50 milhões de euros. Tal e qual como Diogo Costa vale 75 milhões de euros. De certeza que vão aparecer compradores. Vamos ver até a final da semana se realmente o Futebol Clube do Porto vai conseguir fazer estes 50 milhões de euros. E se não o fizer, o que é que vai acontecer? Querem adivinhar? Eu sei o que é que vai acontecer e vocês também sabem de certeza. Mas enfim, vamos esperar por sexta-feira e depois iremos falar sobre este assunto. E agora, o pequeno destaque para o nosso Benfica. O ano da Águia. Em 2022-2023 foi um ano vermelhão. 10 títulos de campeão e 27 troféus no futebol e modalidades de pavilhão. Roger Schmidt é ainda eleito o treinador do ano. E ainda aqui um último destaque, Pedro Proença anuncia processos judiciais contra Mário Costa e B-Sports. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Para mim é uma autêntica vergonha que Otávio tinha sido eleito o melhor jogador do campeonato, pois na minha opinião, para além de não ter sido o que teve o melhor desempenho desportivo, não teve claramente uma atitude comensurável e recomendável. E assim sendo, um futebolista é muito mais do que isso. Um futebolista é um ídolo para os jovens. E assim sendo, quando esperamos que um jogador seja eleito o melhor jogador da Liga, deve ser um único conjunto. Ou seja, um bom desportista e um exemplo para os jovens, e um exemplo para os seus colegas de profissão. E claramente Otávio não é. Mas enfim, é a Liga que temos, como já o disse anteriormente. Relativamente ao Benfica, os meus parabéns ao Roger Schmidt, pois esse sim, na minha opinião, foi claramente o melhor técnico e também o que teve a melhor atitude. Claramente um exemplo para os seus pares. E relativamente ao sucesso no futebol e nas modalidades, é claramente fruto do bom trabalho que esta direção está a desenvolver e só espero que a mesma continue assim a investir também nas modalidades, pois o Benfica é um clube atlético e não é apenas um clube de futebol. E assim sendo, as modalidades não podem ser esquecidas. Resta-nos apenas ficar agradados com esta ótima localização num dia tão triste, onde Otávio foi eleito assim o melhor jogador da Liga e volto a recordar, uma autêntica vergonha. É assim que está feito o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve, já sabes, se tiveres Twitter, segue-me também no Twitter e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!